Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral. Eu aqui novamente, mais um domingo, juntinho com todos vocês. Eu, psicóloga clínica Sônia Nascimento, no programa Viver Bem, que é o programa dos psicólogos católicos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Hoje aqui na rádio, gente, uma presença muito especial e para falar de um tema muito importante. Ficou curioso? Anote aí que a doutora professora Heloísa Marques Miguel, que veio diretamente de Jacareí, São Paulo, diretamente aqui para os estúdios da nossa rádio Catedral, FM 106.7. Anote você aí, querido ouvinte, nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. E o tema que a doutora Heloísa foi convidada a abordar aqui na rádio, comigo, com a psicóloga Ana Cláudia Dúfilis, ela que também faz parte do grupo dos psicólogos católicos, também é o tema que faz parte do livro da doutora e professora Heloísa Miguel, que é uma educação em busca de sentido. Mas o tema principal é educar para a responsabilidade. Não é um tema bacana? Então anote aí e passe o e-mail aqui pra gente. Boa tarde, Heloísa Miguel, uma honra ter você aqui com a gente. Boa tarde, Sônia, boa tarde, Ana, e também a todos os ouvintes da Rádio Catedral. A honra, grande honra e grande alegria é para mim. Eu é que me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, né? Uma grande oportunidade, sair de São Paulo e estar aqui na cidade maravilhosa, né, Sônia? Sim, sempre cidade maravilhosa. Honra. E essa cidade lhe acolhe de braços abertos, assim como Cristo Redentor. Braços e coração aberto, Heloísa. Não, dá para sentir. Já deu para sentir desde o primeiro momento. Que bom. Boa tarde, Ana Dúfilis. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, professora Heloísa. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral, do programa Viver Bem. É uma honra estar aqui com vocês, participando desse programa. Então, Heloísa, o convite foi para você falar. Claro, o seu tema é maravilhoso, o seu livro é maravilhoso, mas algo que vamos destacar porque muitos dos nossos ouvintes nos traz questões como educação, formação e principalmente educar e formar para uma responsabilidade. Nossa educação, na verdade, precisa de mais carinho, de bons exemplos, de valorização do ser humano. Mas isso não é só responsabilidade de professores e educadores, não é? A gente costuma perceber na nossa sociedade, né, Ana? Nós costumamos perceber que é uma tarefa para além disso, é uma tarefa social muito mais ampla. Educar para a responsabilidade. Pode contextualizar um pouquinho sobre esse tema, Heloísa? Então, Sônia, Ana e todos os nossos queridos ouvintes, né? É um tema fundamental dentro da visão do Viktor Frankl, né? Que a Sônia não abordou, né? Mas todo essa nossa visão sobre esse tema vai estar baseada na logoterapia e análise existencial do grande psiquiatra vienense, neurologista também e filósofo vienense, Viktor Emil Frankl, que tem uma vida muito interessante, riquíssima em profundidade, porque nós sabemos que ele passou por 4 campos de concentração, né? Desde jovem ele já tinha toda uma visão antropológica, né, de quem era o ser humano. Ele já falava que o ser humano é, por excelência, um ser consciente e um ser responsável. Isso na mais tenra idade, ele tinha lá seus 20 e poucos anos, nos primeiros escritos dele ele já aborda essa temática de quem é o ser humano, né? E a vivência na sua Via Crucis, né, que foi essa passagem pelos campos de concentração, só vieram a confirmar e tornar assim todo esse pensamento
muito existencial e muito profundo, né? Ele veio essa passagem veio então confirmar aquilo que Frankl já acreditava, né? Então o ser humano, ele é um ser responsável. Ele fala que por uma dimensão espiritual, porque o ser humano ele não é só bio, psico, social, ele tem uma dimensão espiritual que não é inicialmente religiosa, é uma dimensão constitutiva da sua própria natureza. Lógico que, justamente por ser espiritual, ele também faz, dentro dos seus questionamentos vitais, né, também ele vai encontrar o que Frankl fala, a presença ignorada de Deus. Né? Mas... Interessante, Heloísa, isso quando você me fala da existência e nos chama a atenção dessas características constitutivas da pessoa humana, do ser humano, e nos remete a Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. Gente, amado ouvinte, a logoterapia é uma das abordagens da ciência psicologia. Ela é a psicoterapia das alturas, a psicoterapia da esperança, a psicoterapia centrada no sentido da vida. Anotem aí, vale uma dica. Mas Heloísa, você contextualizando de uma forma tão simples e profundamente humana, nos toca e me leva a te fazer uma pergunta. Vivemos um tempo de crise existencial, né? Tempo de crise existencial. Como encontrar o sentido da vida diante de tantas crises, Heloísa? Então, Frankl, na sua caminhada, tanto vivencial como dentro da ciência, né, enquanto homem de ciência, ele fala desse vazio existencial. Primeiro, é um vazio que faz parte do ser humano, do mais profundo do ser humano. Esse vazio tem a ver com uma angústia existencial que faz parte do ser humano, uma angústia no sentido de que ele é um ser sempre em busca de algo. Então, essa angústia, como já dizia Heidegger, né, é um ser, essa angústia no sentido de que eu estou no mundo, lançado ao mundo, e experimento essa necessidade de encontrar um sentido para a minha existência. Lógico que todo esse vazio existencial é aprofundado com todas as situações que nós estamos vivendo, de todos os tipos, né? De violência, todas essas questões sociais com as quais a gente se depara todos os dias, e o noticiário está aí dizendo. Então, todo esse vazio, ele tem também essas características, né? De estarmos num mundo muito complicado, complexo. Mas, ao mesmo tempo que nós temos esse desejo profundo de encontrar sentido, Frankl fala que, quer dizer, ao lado desse chamado vazio existencial, ele fala que nós temos uma vontade de sentido, e esta vontade de sentido é a motivação básica da vida humana. Né? O que o ser humano deseja realmente não é o prazer, não é o poder, né? Mas o que o ser humano deseja realmente é uma razão para ser feliz, né? Uma razão para ser feliz. Ele não pode ir em busca da felicidade assim por ela mesma, ele quer assim uma razão para ser feliz. Tanto que é possível ser feliz e encontrar um sentido até no sofrimento, né? Ele passou por 4 campos de concentração e legitimou sua teoria. Que legitimou sua teoria, e é assim um autor que acho que não tem outro que fale tão bem do sentido da vida. É verdade. E você fala de uma autonomia da existência espiritual, que é o que Frankl, né, trouxe como contribuição às demais abordagens. A Ana Cláudia, ela recebeu uma pergunta e seria importante você fazer, Ana.
Então, eu vou fazer uma pergunta à professora Heloísa com relação à educação para sentir, né? A Sônia já havia falado anteriormente, quem educa são os pais, a família, a escola, né? No âmbito escolar, como seria o papel dos professores, dos educadores, no sentido de proporcionar essa educação para a responsabilidade? Então, Ana, nós ontem ainda estávamos numa reunião de professores e a nossa coordenadora pedagógica estava falando que nós estamos vivendo um momento muito complexo dentro da educação. Bom, o nosso contexto é de educação particular, né? Mas acho que a gente pode pensar de uma forma geral. Um contexto em que, por exemplo, nós temos a disciplina robótica. Imagina que se está pensando em como trazer um drone para a sala de aula. Então, assim, a tecnologia está de uma tal forma presente, de uma forma tão sofisticada, só se fala em protagonismo dentro da educação, das metodologias ativas e tudo, né? Então, nós estávamos pensando, isso é bom, isso é ruim? Acho que, na verdade, o que importa é que, com todas essas inovações que nós acabamos tendo que enfrentar, né, como encontrar sentido dentro da educação se a gente não ajudar os nossos alunos nesse despertar da consciência, né? Porque Frankl fala, com tudo isso, nós temos que ser seletivos. Nós temos que aprender a escolher, né? Então, assim, como despertar essa consciência, né? Então, eu vejo, Ana, dentro da sua pergunta, a importância de trabalhar, primeiramente, com o professor, sabe? Porque nós sabemos que o professor também está dentro desse contexto de desorientação, ainda que ele tenha uma boa formação técnica, ele também está vivendo esse contexto de vazio, né? E ele também é impactado por tantas coisas e tal. Então, ele precisa também autoeducar-se, né? Ele precisa passar por esse processo assim, de revisão de valores, também de despertar a própria consciência, de estar atento, né? Então, nessa relação com os estudantes, a gente vê muito assim, no dia a dia, dentro dos conteúdos didáticos, inclusive, os valores têm que estar presentes. Então, educar para a responsabilidade, a gente entende assim, junto aos nossos professores, né, e na nossa prática. Primeiro, é um trabalho formativo que tem que estar junto com os contextos pedagógicos, didáticos, de conteúdo, não é uma coisa separada. Hoje vamos educar para a responsabilidade, vamos deixar a aula de português, de matemática, não é isso. É um processo assim, em que os próprios conteúdos têm que ajudar nessa descoberta de sentido em cada momento ali do trabalho educativo, o educar para os valores também, né? Porque tem um autor que trabalhou com Frankl e ele, assim, preocupado com a área da educação, ele dizia o seguinte, que tanto a consciência, como a responsabilidade, como a aspiração aos valores, são constitutivos da pessoa humana. E isso está presente nas crianças também. Então, se o professor ele é capaz de trabalhar dentro da sua prática essas questões, as crianças respondem, vão respondendo. Então, assim, a própria responsabilidade, ela está dentro, como o Frankl fala, né? Dentro de um processo de amadurecimento mesmo. Ele tem que ir aprendendo a assumir responsabilidade, aprender a escolher e aprender a descobrir valores, né? Num processo de amadurecimento. Para cada idade existe vamos dizer assim, tarefas da educação, tarefas de desenvolvimento para aquela idade, né?
Então, Frankl fala também dos valores criativos, né? Então trabalhar com a arte junto com a ciência, junto com uma visão mais ampla de educação, trabalhar com contextos dentro da educação, contextos de sentido, né? Trabalhar com perguntas significativas que levem as crianças a mobilizarem, né, essa consciência. Nós tivemos, por exemplo, né, numa festa literária que nós fizemos, né, nós fizemos a leitura do livro do Collodi, do Pinóquio. Uhum. Né? E lá tem o tema da consciência. Trabalhamos isso com crianças de 6 anos. Interessante, já fica uma dica, né, Ana? Então, assim, seja dentro da literatura, de todo o contexto escolar, esse despertar da consciência é possível, assim, o tempo todo. Precisa primeiro entender quem é essa criança, né? Quem é essa pessoa. E aí, assim, nessa busca de trabalhar valores, principalmente valores criativos, valores vivenciais dentro da educação, né? E valores de superação. Quanta coisa dentro da educação que a criança precisa superar. Desde uma timidez, né? Tanta coisa. Então, assim, uma dificuldade de aprendizado, né? Uma dificuldade de interação com os colegas. E aí entra também que às vezes, em vez de papel. ficar só assim, se esforça, né? Exato. Não, olha, isso tem sentido. Né? Então, Frankl fala, é preciso fazer resplandecer o sentido. E aí a criança, a vontade da criança, escolhe o que há de melhor, porque ela é atraída para os valores, né? Um exemplo pequeno dentro disso, nós falamos que o lema da nossa escola é: o trabalho bem feito traz alegria. Então, tudo o que eles fizerem tem que ser assim, o melhor de mim, né? O trabalho bem feito. Então, isso, dentro dessa vivência, já acontece um conjunto de valores. Sim, verdade. Porque você fazer bem feito algo, né? Ele vai ter uma utilidade, ele vai ter um benefício para outras pessoas, para os colegas, ele vai ter um benefício para ele mesmo, né? Então, vai ter beleza, porque... Sim, Heloísa, bastante interessante sua contextualização, a pergunta da Ana também. E, querido ouvinte, quando a professora cita Frankl, a você que está chegando agora, nesse almoço gostoso de domingo, né? Frankl, Viktor Frankl é o pai da logoterapia, né? Da psicoterapia centrada no sentido, que é uma das abordagens da ciência psicologia. Então, aqui somos todos logoterapeutas, né? E está chegando aqui, como eu falei, a psicóloga Patrícia Damiana, que também faz parte do grupo dos psicólogos católicos e traz uma pergunta bastante interessante para a professora Heloísa. Vamos lá, Patrícia? Isso, boa tarde. A pergunta do nosso ouvinte, professora, diz o seguinte: qual a diferença de um processo de educação e um processo de formação? Há diferença? Como a gente pode identificar? Olha, quando nós falamos em formação num sentido tradicional, nós falamos assim de incorporação da cultura, da ciência. Nossa, é uma pessoa bem formada, né? Ela tem muitos conhecimentos, né? Hoje, quando se fala... Hoje não, desculpe-me. Na visão do Viktor Frankl, quando se fala em formação, como ajudar, né, nossas crianças, nossos adolescentes nesse processo de amadurecimento pessoal, num processo de formação mesmo da personalidade. Então, assim, se você entende educar só como transmitir conhecimentos, por exemplo, é um processo restrito. Agora, a formação, ela implica não só assim, no conhecimento de conteúdos, né, na aquisição de conteúdos. A formação, ela engloba assim, justamente
esse despertar da consciência, esse encontro com o sentido, esse partilhar significados dentro de uma comunidade educativa, esse caminho de amadurecimento, que a gente sabe, inclusive, dentro desse campo da responsabilidade, desse tema da responsabilidade, é complicado, né? Porque nós vivemos hoje, nossa geração não só de crianças e adolescentes, mas até de pais jovens, é uma geração, ou 2 gerações aí, que não estão muito sensíveis ao tema da responsabilidade, né? É difícil, assim, sair do paraíso da infância, sair do paraíso da adolescência, nesse sentido de que as nossas crianças não têm mais tolerância a nada, não conseguem assumir compromissos, né? Teve um dia até na escola que a nossa coordenadora falou para uma aluna que não queria falar, não quero fazer, não estou com vontade, não estou com vontade, por aí foi. Mas escuta, lá na frente, quando você entrou aqui neste recinto, o que estava escrito? O que tinha na placa lá? Escola Nossa Senhora das Graças. Não era o shopping. Né? Então, assim, existe um protagonismo do eu quero, como eu quero, quando eu quero. Então, o educar para a responsabilidade, né, é muito emergente, é muito importante mesmo nessa época. Então, não sei se deu para perceber, caro ouvinte, se essa diferença, né? Existe então um processo mais assim de fora para dentro, aquisição de conteúdos, aquisição de conceitos, aquisição de conhecimentos, e existe um processo mais de dentro para fora, que é o edútere, né? De dentro para fora, e aí é um processo mais formativo, de formação da consciência, de crescimento na responsabilidade e de descoberta de valores. Que interessante, Heloísa, uma pena, mas uma pena mesmo. Nosso programa Viver Bem já está chegando ao seu final, mas olha, a sua contextualização me tocou tanto e nos remete a nossa responsabilidade também, né, enquanto profissionais de uma prática clínica, do comportamento, da saúde mental, da saúde emocional, e nos faz pensar que o ser humano assim como você coloca, por constituição, eu digo, um ser educável. Exatamente. Ele é um ser educável. E essa sua colocação, ainda que só falte um minutinho, eu lhe convido a ser até breve, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta que, nos tempos de hoje, como educar sem culpa para uma responsabilidade? Você falou de pais jovens, então vamos tentar ser breve, ainda que eu quisesse ficar um bom tempo. Então, você me pergunta como esses pais mais jovens, né, que muitas vezes estão aí no seu trabalho e muitas vezes não sabem, se encontram desorientados mesmo diante da educação dos filhos, né? Mas eu acho que sem medo de ser feliz, né, é importante não educar com compensações. Isto não basta, né? Mas educar mesmo para que as crianças cresçam, para que elas atinjam futuramente esse estado de adulteza, né, de adulto, o adulto enquanto estado, eles possam crescer e poder fazer as suas escolhas com responsabilidade, com amadurecimento, inclusive serem protagonistas do seu próprio projeto de vida. Que lindo, Heloísa, profundo. Ai, quero mais esse programa. Uma pena, mas eu que agradeço. Se puder, deixe o seu contato, o seu telefone para os nossos ouvintes. E você, querido ouvinte do programa Viver Bem, anote nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Pode encaminhar a mensagem aqui que nós teremos a alegria de repassar para a professora doutora Heloísa
Agradeço a participação especial da psicóloga clínica, que é especialista em logoterapia, Patrícia Damiana, ela que tem consultório em Niterói e parece-me que em São Gonçalo também. Agradeço a participação especial a Ana Cláudia Dufles, que é da Ilha do Governador, e a você, toda a honra e toda a alegria de recebê-la aqui novamente, Heloísa. Eu também agradeço muito, muito esse contato com todos vocês. Pode dar seu telefone ou seu e-mail? Eu acho que o e-mail O e-mail, é mais prático, sim. né, Sônia? Então, o meu e-mail é elo, sem H, miguez, com Z, @gmail.com. Então, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Heloísa, e a você, amado ouvinte, um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.